Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um Em Pauta do vereador professor Alberto do PR. E, professor, muito obrigada por ter aceitado de novo o nosso convite para continuar a nossa conversa, né? É uma alegria participar do programa Em Pauta, porque sempre tem muita novidade, né, Ana? Muita novidade para a gente estar compartilhando com a população, né? Então, e por falar em novidade, vereador, eu gostaria que o senhor continuasse falando sobre a Comissão Especial de Estudos Pais Serviços. Foi o senhor que criou a comissão, o senhor é presidente dela, né? E é uma comissão interessante porque ela fala em melhorar o que já está bom. Queria que o senhor falasse sobre as ações. Essa é a intenção, né? Quando se cria uma comissão especial de estudos, o nosso pensamento é colher uma série de elementos e apresentar para que o Pais Serviços possam efetivamente melhorar. Nós temos feito um trabalho, Ana, bastante assim, cuidadoso. Primeiro, porque é um serviço essencial para a nossa cidade. As cidades vizinhas que não têm, por exemplo, Pais Serviços, ou um serviço de pessoas com mobilidade reduzida, e não é qualquer pessoa de mobilidade reduzida que pode usufruir desse serviço, porque nós já temos os ônibus municipais ou intermunicipais que já têm equipamentos, ou pelo menos deveriam ter, para acolher as pessoas com mobilidade reduzida. Esse é um serviço muito específico para pessoas que têm mobilidade reduzida, mas que realmente não têm condições de usarem o transporte coletivo comum. Então, é importante a gente fazer essa observação, porque pode ser que alguém que não tenha mobilidade, que tenha mobilidade reduzida, esteja pensando, poxa, mas então eu posso usufruir desse serviço? Não pode. Esse é um serviço especificamente para um segmento que não consegue utilizar o transporte coletivo comum. Então é importante a gente frisar isso, porque tem pessoas que entram em contato com o Pai Serviço e aí não são aceitos, e aí faz a denúncia. Fala, olha, vereador, nós entramos em contato com o Pai Serviços, mas eles nem nos cadastraram, etc. Mas pode ser que aquele perfil não enquadre ao projeto, ao serviço prestado pelo Pai Serviços, né? Então, é a primeira questão que é bom a gente pontuar para quem está nos acompanhando. E nós temos, então, tomado todos os cuidados possíveis para realmente aprimorar e ajudar o serviço já existente. Ele precisa, sem dúvida, de aperfeiçoamento, né? Isso é fato, os usuários agradecem pelo serviço, mas sempre aponta essas questões que é importante a gente estar estudando para apresentar um relatório que efetivamente venha melhorar o Pai Serviços. E é por isso mesmo que, no primeiro momento, nós tivemos uma espécie de reunião reflexiva, né, entre apenas os membros da comissão. A nossa comissão é formada pelo vereador Aurélio Cláudio, o doutor Pedro Tourinho, o doutor Vinícius Gratti e o relator, que é o vereador Jorge da Farmácia. Então, essa é a nossa comissão. E a primeira comissão, nós fizemos uma reflexão o que a gente precisaria saber para poder entender o que estava acontecendo com algumas denúncias que nós recebíamos do Pai Serviço aqui na casa, na Câmara. Mas não não são denúncias recentes. Isso há tempos que os vereadores comentam que seria importante nós fazermos um estudo mais aprofundado sobre o Pai Serviços. E até porque o Pai Serviços, nesse governo, ele basicamente duplicou, né? Ele aumentou consideravelmente, mas ele era pequenino, né? Ele era um serviço bem restritivo mesmo. E alguns vereadores fizeram solicitações de requerimentos de informações, e todo esse material, então, a gente acolheu no primeiro momento da nossa reunião, que eu chamei de reflexiva, né? Para ver o que nós já tínhamos, quais eram as denúncias, quais a natureza das denúncias, e quais eram os vereadores que tinham feito efetivamente os requerimentos de informações. Finalmente, nós concluímos que seria importante nós encaminharmos para o Pai Serviços requerimentos solicitando as informações, qual é a logística deles, como eles estão organizados, como que funciona
esses procedimentos? Existem relatórios? Os motoristas, eles relatam efetivamente? Porque havia, só para você entender, para o nosso telespectador entender, havia denúncia tipo assim, ó, em frente da minha casa sempre tem uma perua do Pai Serviço, uma van do Pai Serviço parada. Ou alguém vai lá, não sei por que na Praça X tem a van. Será que não tem um controle? O que está acontecendo? Isso era o tipo de informações que chegava até a gente. Então, nós precisaríamos saber se existe um satélite, se existe rastreamento. E então, todos esses elementos nós elencamos em perguntas e nós queríamos se existe, então, 50 vans, como o projeto apresentava, estava lá na propaganda, e 2 ônibus adaptados para esse transporte. Então, nós gostaríamos de saber os relatórios, quantas pessoas são atendidas, quem são essas pessoas, etc. E eles, então, essa foi a primeira ação da nossa comissão. E eles já enviaram a resposta, eu já estou com a resposta num CD, com todo esse mapeamento de relatórios nos últimos 6 meses. Então, eu tenho isso. E a segunda ação da comissão foi visitar o Pai Serviço. A gente queria visitar o Pai Serviço. E aí, Ana, surgiu o primeiro problema nosso, o primeiro conflito. Porque nós queríamos conhecer os equipamentos, né, como que funciona. Num primeiro momento, a gente falou, bom, se eles falam que tem 50, então a gente quer visitar os 50 automóveis. Mas tornou-se basicamente impossível, porque como que a gente faria uma vistoria desses veículos? Porque ele não para, esses veículos não param nem final de semana. Não tem um local. Tem uma garagem? Não tem, porque eles atuam diretamente. 24 horas por dia? Inclusive finais de semana. Então é um agendamento contínuo, mas nós também não tínhamos essa ideia. Então, no primeiro momento, a gente falou, a gente quer conhecer as 50 vans e os 2 ônibus. Tem que parar tudo. E aí pararia o serviço, né? Foi isso que eles responderam para a gente. Falou, bom, como que vocês querem ver a frota? Bom, mas então vocês estão sugestionando que a gente pare um dia as atividades para vocês? Falando, então aí já mudou. Mas tudo isso é uma questão de experiencialismo, né? A gente não é obrigado a conhecer todas as coisas, né? E de maneira que vocês podem vir, então nós vamos parar um veículo para vocês verem como é que funciona. E mesmo um veículo, a gente ficou preocupado, porque na nossa consciência ficava assim, será que nós não estamos atrapalhando, né, o agendamento de alguém? Então a gente procurou de todos os esforços para ser o mais rápido possível essa visita, e especificamente, e eles fizeram uma apresentação, como é que funciona. Uma das coisas que chamou a atenção é o tempo. É diferente você levar um táxi que leva alguém que tem mobilidade, é muito diferente quando uma pessoa não tem mobilidade, porque normalmente são pessoas que têm mais idades, e quem cuida dessas pessoas, às vezes, são pessoas também de bastante idade. Então, o motorista, basicamente, que tem, obviamente, um curso preparatório, ele tem que ajudar a carregar às vezes. E é bem difícil, porque o tempo ali também, né, é uma morosidade. Então, não dá para você falar, vou fazer é só levar a pessoa ali no hospital Ouro Verde. Não é, as coisas não funcionam assim. Ele precisa de tempo para chegar. Às vezes, o local é de difícil acesso. Então, tem que parar. Às vezes, não dá para parar muito próximo. Então, tudo isso demanda tempo. E aí, obviamente, por isso que você acaba tendo uma demanda enorme. E as falam, mas demora, né? Realmente demora. E uma das reclamações, inclusive, dos usuários é essa, que às vezes ele também está esperando, mas atrasou o trabalho do outro lá. E às vezes acontece de chegar 1 hora atrasado, 30 minutos. Então, tudo isso, essa logística, nós estamos tentando dar resposta para isso. Como que a gente consegue dar mais celeridade a esses serviços e continuar dando um atendimento com qualidade, com bastante profissionalismo e, ao mesmo tempo, dar celeridade para o serviço. Então, aí que a gente descobriu que aquela perua, que aquele automóvel, aquela que estava parado na praça, na verdade, em frente à praça tinha a clínica, onde então, na verdade, o motorista estava aguardando
porque não compensaria ele voltar para a garagem ou ir para um outro lado da cidade. Então, e nós estamos estudando isso, nós precisamos criar de novo, aí vem, como eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente tem pensado, mas será que não tem uma forma mais inteligente, alguma estratégia? E, obviamente, que isso demanda recursos. Então, quando você vai lá e vê o que o Pai Serviços tem, você considerando, né, os equipamentos, até que eles estão conseguindo se virar bem, né? Não tendo um corpo maior de tecnologia, né? Porque eles têm funcionários, mas não são muitos funcionários. E então, existe sim, nós temos informações que, se não me engano, em Recife, no Pernambuco, parece que tem um sistema extremamente dinâmico, com estratégias novas, com uma capacidade de respostas muito mais rápidas. E isso é que nós estamos estudando, tentando dar essa resposta. Então, nós fomos lá e vimos a situação. Essa foi a nossa segunda reunião da comissão. E a terceira reunião que nós vamos... Aliás, foi a terceira, porque a segunda reunião nós recepcionamos aqui a iniciativa privada, né, que foram empresas privadas que fazem esse serviço. Eles apresentaram aqui como que é o trabalho deles. É bastante interessante a dinâmica, né, como funciona a iniciativa privada, e Campinas é uma das poucas cidades que tem a iniciativa privada também trabalhando nesse setor, porque ainda há preconceito, um táxi que tem o símbolo da pessoa portadora de mobilidade reduzida, sabe, adaptado, ele não é que ele parece uma ambulância, ele é uma espinha, uma dublô, é uma coisa maior. Só que depois que ele leva o paciente e tudo, se tiver alguém no ponto querendo um táxi e ele dá sinal de parar, quando a pessoa vê aquela adaptação, a pessoa não quer, fala, não, pode ir, porque ele não é uma questão talvez de, ou é preconceito ou não quero entrar nesse mérito, mas as pessoas não entendem, que falam, não, mas eu não tenho deficiência, eu não tenho mobilidade reduzida, então eu não vou entrar nesse táxi, porque eu acho que fica meio estranho nesse táxi. E não, o táxi ele está adaptado para servir, ele é um táxi privativo. Então, essa foi um dos problemas que as firmas que prestam, as empresas que prestam esse serviço, apresentaram no debate na nossa segunda reunião. Foi interessante como existem coisas que a gente vai ter que pôr no nosso relatório e tentar desconstruir alguns conceitos ou preconceitos, né? Para a gente tentar também, de alguma maneira, dar dinamismo para tudo isso. Então, tem muita coisa. A hora que a gente começa a levantar isso, você vê que tem muita coisa, né? E qual é o prazo final para os trabalhos da comissão? Então, agora, Ana, a gente está indo para uma próxima reunião, ainda para reunião de novo de análise, né, de tudo que nós já colhemos. Vocês vão analisar tudo agora a gente vai fazer uma análise, interna. A próxima reunião é interna de novo, porque nós vamos fazer a análise. Aí nós vamos ter uma quinta reunião, já está agendado, virão os técnicos da INDEC, explicar com detalhes e tirar eventuais dúvidas, né, que surgirão agora nessa próxima reunião. E eu fiz um convite para uma pessoa muito querida, que foi vereador dessa casa e que usa o serviço, que é o vereador Rafu. O vereador Rafu, ele utiliza os serviços. E eu acho que seria um depoimento muito bom, até pelo incentivo político que ele tem, essa capacidade dele de ver as coisas e ser um usuário do sistema. Eu acho que vai ser muito bacana ele vir dar o depoimento e contribuir com essa comissão, né? Então, eu tenho estado em contato com o vereador Rafu, que também acompanha a comissão. Sim. Exatamente pelo fato... Ele acompanha a TV. Exatamente, ele acompanha e tem um carinho enorme pela casa, né? É um vereador, já foi um grande vereador da cidade. E eu tenho certeza que o depoimento dele vai contribuir muito. Primeiro, por ele ser um usuário. E segundo, porque ele tem uma visão política bastante sofisticada para contribuir com a gente nessa comissão de estudo. E aí, então, nós vamos fazer as reflexões finais e pretendemos encerrar esse estudo mais tardar no final de maio, início de junho. É a nossa intenção encerrar esse primeiro momento e encaminhar já um relatório.
Vereador, então nós vamos ter muitos programas em pauta ainda para falar, né, sobre a comissão. Sem dúvida. Muito trabalho ainda. Porque é um tema muito rico, né, e muito dinâmico, e que tem muita gente acompanhando, né, tem muitas pessoas contribuindo, e isso que é bonito, isso é importante, da importância da comissão de estudos é isso, é você colher boas informações, boas ideias para ajudar a aprimorar o que nós já temos de bom, né? É isso aí, vereador. Muito obrigada mais uma vez por ter aqui contribuído com o programa em pauta. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sempre é uma alegria participar desse programa com você. Muito obrigada, vereador. Esse foi o programa em pauta, mais um programa em pauta do vereador professor Alberto do PR. Obrigada, até o próximo.